Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Então, no vídeo de hoje eu tenho um convidado super especial, pelo menos pra mim e pra quem não é pau no cu, que é o João, meu amigo maravilhoso. Ele vai se apresentar aqui para vocês entenderem um pouco sobre isso. E como vocês já viram no título, a gente vai discutir um pouco sobre teologia negra. Se apresente, por favor, querido. Meu nome é João Marcos Bigon, eu sou professor de História, historiador, sou coordenador estadual do Movimento Negro Evangélico no Rio. Semanalmente estou falando sobre raça e racismo no Teologia de Boteco, no Instagram Teologia de Boteco, no Twitter Teologia de Boteco, em todas as redes sociais de Teologia de Boteco. Não sou teólogo, mas sou cientista da religião e estudo religiosidade e raça, então há um tempo eu já estou estudando as questões relacionadas à espiritualidade, raça, racismo e cristianismo. E aí a gente veio trocar essa ideia a pedido do Tony, que tão carinhosamente me convocou para botar um alvo aqui no meu peito. Sim, é meu jeitinho, eu faço as coisas. Só para vocês entenderem um pouco, eu convidei o João, porque a gente se conheceu nesse meu retorno, né, pra minha vida religiosa, espiritual. Então ele tem sido uma referência pra mim justamente por falar sobre teologia negra, porque veio o combo, tipo, eu voltei pra minha espiritualidade, aí veio o Seja veio Evangélicos, aí veio o João Bigon, que inclusive é hétero, tá, gente? Só pra... acho que é necessário, porque é um canal de viado, então é bom saber que é hétero. E vamos já chegar com o pé na porta, porque uma teologia negra. Qual a necessidade de existir esse recorte racial na teologia? Porque tudo o resto é branca, né? Todo o resto do mundo é branco. Então, quando a gente determina, ou quando a gente define uma teologia negra, ou um pensamento negro, tudo que a gente coloca negro depois, e que tem um viés de desenvolver pensamento, desenvolver conhecimento, articular conhecimento, quer dizer que está fazendo contraposição a outros grupos, a outras formas de pensamento, a outras formas de visões do mundo que são brancas, né? Ocidentais, europeias e por aí vai. Tem várias denominações que as pessoas normalmente dão. E aí o que mais se escuta mas teologia não tem cores, tudo mais, né? É o clássico, né? Por isso que eu falei, vai botar um alvo no meu peito. Sim. Talvez, não sei, eu acredito que o seu canal seja bem... seja bem frequentado. Mas normalmente Mentira, tem homens brancos perdidos por aí. Mas normalmente o pessoal vira e fala, mas não tem uma teologia branca. Não, não tem uma teologia branca não é porque ela não disse que é branca que ela não é branca. A partir do momento que ela se considera o ponto zero do pensamento, ela é branca. Porque está colocado. Por isso que a gente fala de história geral e história da África. Por quê? Quando se fala de história geral, não se insere a história da África. Se insere a história dos países europeus, dos Estados Unidos, enfim, dos países que não são negros. Então, quando a gente fala de teologia negra, a gente está justamente fazendo uma contraposição política, crítica, epistemológica, científica, teórica, à teologia que está posta que é branca. Sim. Mas qual é a necessidade de se reivindicar um Jesus negro, por exemplo, que a gente tem visto nos últimos anos? Muita representação de Jesus, né, da figura de Jesus como homem preto. A primeira urgência de reivindicar um Jesus negro. E aí, as pessoas podem elencar isso por grau de importância, né? Eu vou fazer uma hierarquia de importância minha. Primeiro porque 65% da população brasileira, só no Brasil, brasileira é negra. 54% é negra. E 65% da população evangélica é negra. Né? Então você tem muita gente negra dentro das igrejas evangélicas. Consequentemente, é urgente que se fale de uma conscientização política e, obviamente, racial, para que essas pessoas consigam se enxergar na sua fé. Elas exercem sua fé e todo ser humano é um ser político, e eu acredito que todo mundo tem a noção disso, provavelmente você já deve ter falado disso aqui várias vezes. Né? Então, a partir disso, qual importância política a fé das pessoas negras deve ter pensando no cristianismo? Qual a importância que a ideia de Jesus, até ampliando isso, pensando de cristianismo católico, né? Jesus, Maria, José, uma família negra tem para famílias negras que estão naquelas igrejas. Né? Esse é o primeiro ponto que, para mim, a relevância social tem mais importância até do que outras coisas. O segundo ponto, que normalmente as pessoas invertem, esse que eu vou falar agora como segundo é o primeiro, né? Historiografia, história. Bem, Jesus e a história bíblica, a Palestina do primeiro século, está localizada no território afroasiático. O mapa não era o mesmo que a gente tem hoje, as divisões geográficas não eram as mesmas que a gente tem hoje. Então, eles estavam localizados num território que hoje seria o norte da África, parte da Ásia, por ali. Tanto que, né, na narrativa bíblica, você tem a família
José e Maria fugindo com Jesus bebê pro Egito. No Egito, né? É na África. Né? E aí você não tem como esconder um moleque de olho azul, cabelo louro e com a pele rosada no meio de um monte de preto. Verdade. Fica muito fácil do cara que queria matar Jesus achar. Né? Então, a historiografia, para mim, é o segundo ponto, mas normalmente a galera reivindica como o primeiro ponto, porque é uma questão teórica, científica, de ser justo. E aí, se você pensa que a Bíblia é um texto, muitas pessoas têm o texto como sagrado, isso é ser justo com o texto. Isso é ser honrado, ser comprometido com o texto. Virar e falar, bem, aqui a gente tem um monte de território na Bíblia que faz menção à África. Então, se a gente quer seguir a sã doutrina, que é o argumento da maioria das pessoas, a gente tem que seguir a risca. E se seguir a risca, a gente vai ver que Jesus era negro. Então, esses são os dois principais pontos. Assim. Tem vários outros. Você acha que esse apagamento, né, tipo, da historiografia, onde a gente fala sobre a possibilidade de Jesus ser um homem negro e tudo mais, tem a ver com racismo? Por quê? A gente sabe que para todo esse processo escravocrata acontecer no Brasil, precisou que um padre legitimasse a gente como um ser inferior e por conta disso nós poderíamos ser escravos. E se ele colocar, e se desde sempre tivesse sido dito que Jesus era uma pessoa preta, não teria como colocar a gente como inferior, porque como a pessoa mais importante do mundo é um ser inferior, né? Então, esse é um processo posterior a isso, né? Esse embranquecimento, esse branqueamento de Jesus, e aí a gente tem que ampliar, porque o branqueamento de Jesus não é o branqueamento de Jesus, é o branqueamento do cristianismo. Porque se você olha, por exemplo, as pinturas clássicas medievais, não precisa medieval, a clássica Santa Ceia do Da Vinci, que é conhecidíssima como uma representação fiel de como eram os apóstolos de Jesus. Todos eles são brancos. Né? Então, quando a gente está falando de Jesus ser embranquecido, a gente está falando do cristianismo ser embranquecido. Isso tem que ser ampliado de uma forma que a gente entenda que não é só o corpo que está posto ali que é embranquecido. As ideias postas ali são ideias embranquecidas. É um pensamento embranquecido, uma forma de pensar e de pensar a fé de forma embranquecida. Nossa abominação ao corpo, a tudo que está relacionado ao corpo, é um branqueamento do cristianismo. E aí isso é até anterior a esse processo de escravidão, de expansão, porque isso está no campo mais do poder do que da própria ideia da fé, porque a fé foi usada como uma ferramenta de caras para escravizar, para invadir território, para matar gente. Isso antes do cristianismo, antes da Europa se expandir e tudo mais, os caras já tinham embranquecido Jesus nas obras medievais. A expansão no século XV, a Idade Média acabou no século XIV. E esse período todo você tem do século IV ao século XIV, Jesus branco. Olho azul. Tem representações, inclusive, que fica difícil de saber quem é Jesus e quem é Maria. E era proposital até, porque eles fundem as duas imagens para tentar dar uma feminilidade a Jesus para atender demandas sociais e vez ou outra você fica confuso, assim. Tem uma famosa que é Jesus com um coração pegando fogo, ele está assim, até assim, eu acho, né? Que você olha e se não tem bigode e barba, é Maria, né? Sim. Então esse processo é anterior até a expansão porque tem um viés de tomar como monopolizar o cristianismo para a Europa. A Europa tem a intenção de monopolizar o cristianismo e dizer não que o que eles exercem como fé é um cristianismo, mas o cristianismo. Então, por isso, esse apagamento é até anterior à escravidão. Quando chega no processo de escravidão, de expansão e tudo mais, isso já está totalmente dado. A Europa toda já pensa que Jesus, obviamente, era branco. Por isso que surgem sempre essas questões para mim. Porra, mas quem fez a escravidão, quem manteve a escravidão foram os poderosos. O povo que morava na Europa, que era camponês, ferrado, via isso e não se indignava? Não, porque estava na cabeça deles que era normal. Era natural, né? Porque era natural, que era um processo que Deus estava botando a mão em cima e otorgava. É o povo brasileiro votando no Bolsonaro. Sim, e vindo agora para o momento mais atual, por que você acha que nas igrejas que não são progressistas, eu tenho até um problema muito sério com igrejas progressistas, mas nessas igrejas que não são progressistas, por que não é falado sobre raça? Por exemplo, quando a gente vê o genocídio acontecendo, a gente vê o nosso morrendo, principalmente quando se trata de igrejas que são localizadas em periferias, os bandidos que deveriam ser mortos, né, segundo o nosso governo, são os filhos das pessoas que praticam a fé naquela igreja. Por que eles não falam sobre raça? Por que não reivindica, tipo, raça? A gente vê, por exemplo, a igreja se manifestando quando acontece alguma coisa relacionada a algum cristão famoso. Tipo, por exemplo, agora nessa semana teve o caso da Flor de Lis, né, que é suspeita de ter mandado matar o marido, lá. E aí tem um monte de crente defendendo, dizendo que é inadmissível, ela não poderia ter feito isso. Mas aí a gente vê, tipo, um homem negro com sua família e o homem sendo morto com 81 tiros e nenhum crente fala nada. Tipo, isso não comove os cristãos e
e principalmente os cristãos negros, eles não conseguem olhar para um outro preto, mesmo sendo da mesma fé, como se fossem um deles. O que você acha? Por que acontece isso? Então, isso é muito complicado, porque é um projeto de poder de fora da igreja para dentro da igreja, né? Uhum. Acaba isso, a gente fala dos cristãos, porque a gente está, obviamente, falando de cristianismo, de fé, e também porque a gente acredita que deveria existir uma responsabilidade social maior, pela ideia de ser todos irmãos, filhos de Deus e tal, mas isso a igreja acaba sendo uma partícula da sociedade, e você vê isso dentro do trem, por exemplo, a desunião, onde entra no trem 5 horas, 6 horas da manhã, todos são, a grande maioria são negros. E quando você tem algum tipo de caso já, supostamente um garoto negro roubou alguém, todo mundo espanca, todo mundo expulsa, todo mundo bate. Sim. E ninguém tem essa concepção. Então, na igreja acaba repetindo muito isso. Só reflete, né? Só reflete. Mas o grande problema, é uma parada que eu tenho pensado e trabalhado, sobretudo coisas que eu tenho analisado da obra do Racionais, para pensar fé e como aqueles caras ali, numa linguagem que não é a não usual, estavam falando sobre fé. É muito doido como o espaço religioso dessas igrejas de periferia, dessas igrejas que são mais povoadas por pessoas negras, ele não se pretende ser, e essas pessoas não querem que seja um espaço de produção de luta política. Okay. E aí isso é muito interessante quando a gente percebe o caso de igrejas progressistas, que são majoritariamente brancas e tem alguns negros perdidos lá. Porque essas igrejas, elas levam a luta política para dentro da igreja. Sim. Por quê? Porque essas igrejas são fundadas por pessoas brancas. Então elas não nascem com a urgência da luta política porque elas são brancas. Pessoas negras já nascem com a luta na pele. Então quando elas procuram uma fé, a última coisa que elas querem, eu vi isso da boca do Mano Brown numa entrevista do Roda Viva, pro Roda Viva em 2007. O cara pergunta pra ele sobre religião, tentando fazer um jogo meio que de luta entre ele, pra ele falar mal de evangélicos. E ele já começa falando assim, eu vou na igreja de crente. Eu já vou deixar claro isso, ele fala isso. Eu vou na igreja de crente. Aí, por que você vai? O que tem de bom nos evangélicos? Ele, quando você quer procurar paz, é uma porta que está aberta. Ele falou, ninguém te julga pelo teu jeito? Ele falou, ninguém me julga, todo mundo está de braços abertos, eu sento lá, eu ouço um louvor. Por quê? Você vê o disco que o cara lançou anos antes, sobrevivendo no inferno. O cara está vivendo no inferno. Então, quando ele vai para a igreja, ele não quer pensar que tudo que ele já vê na vida, do primo dele que é preso, do primo dele que foi preso injustamente, que é assassinado pela polícia, que foi pro tráfico, que é espancado, às vezes que é policial, ele tem que sair do lugar onde mora, porque virou policial. Ele não quer ir para um lugar onde ele quer... Por isso que se fala muito de céu nessas igrejas, né? Se fala muito de céu, de ir para a glória, de Jesus voltar. As pessoas não querem ter que lidar com isso, porque elas já nasceram lidando com isso. Nossa. É muito doloroso para elas ter que usar um espaço de fé, que é onde elas cantam, onde elas têm os transes, né? Aquelas coisas que a gente sabe, entre outras coisas. É muito difícil para elas usar esse espaço, que é um espaço de descanso, para mais luta. Entendeu? Nossa, faz muito sentido. Gente, tem um monte de coisa pra gente falar sobre, inclusive. Eu só queria fazer algumas provocações mesmo. Mas assim, eu vou ter outros vídeos aqui com o João. Inclusive, se vocês quiserem sugerir algum tema, bota aqui pra mim nos comentários. Compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal. Segue o João também no Instagram dele, que eu vou deixar aqui pra vocês. E até a próxima.